Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, queridos amigos, participantes do estudo de hoje, nesse canal do YouTube da Seitinoye, que sempre traz para você grandes informações, o ensinamento de uma forma ampla e generosa, e é uma grande alegria estar com você que já está acostumado a nos acompanhar ou você que está chegando pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E é com essa alegria que a gente vai estudar junto hoje e num formato diferente. Já já explico. Hoje o nosso tema será a importância da tríplice adequação, isto é, tempo, local e pessoa para prosperar. E nós vamos utilizar, em vez de uma forma de texto através dos livros normais, me permitam dizer assim, hoje vai ser no formato de oração. Nós vamos estudar uma oração, mas refletindo, tirando as nossas conclusões e trazendo para a vida prática. Porque a Seitinoye tem essa grande peculiaridade, transformar o conteúdo doutrinário para a vivência diária. E com isso é que a gente consegue encontrar a verdadeira felicidade. E o livro de estudo então será esse, que é a Sutra Sagrada, a Verdade em Orações, o volume 1. Ele existe também no volume 2, mas nós vamos usar hoje o volume 1, a página 69, que responde a esse tema, e o nosso autor, o nosso amado mestre Masaharu Taniguchi. Só que antes de introduzir a oração propriamente dita, eu gostaria de apresentar alguns pontos essenciais para que a nossa oração seja correta. Alguns fatores importantes que precisam estar bem esclarecidos na nossa mente para que, naquele momento que a gente vai se conectar com Deus, essa conexão seja a mais profunda possível, a mais prazerosa possível. Então, quais seriam esses pontos essenciais que eu gostaria de compartilhar com você? Então, para isso, eu também utilizo rapidamente, só na introdução, esse canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Muito importante a leitura deste canto em louvor, que é um verdadeiro poema, porque ele nos ajuda a entender a forma da gente se relacionar com pessoas, coisas e fatos, com todos os seres vivos, com todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso eu vou destacar, dentro do item oração, que começa na página 34, esses 3 pontos aos quais eu me referi quando pedi a vocês a permissão para introduzir o assunto, utilizando também um livro complementar, vamos dizer assim. Então, o que é a oração? Aqui dentro desse item oração do canto em louvor. Oração é o canal entre a mente de Deus e a vossa mente. E é o paraíso de intercâmbio com Deus. Então, 2 palavras-chave aqui, para que a oração se concretize e se torne prazerosa, conforme eu disse anteriormente. A oração é o canal. O que seria o canal?
por onde se abre a nossa mente, porque a nossa mente é a extensão da mente de Deus. E como na oração nós vamos nos conectar com Deus, nada mais importante do que reconhecer que quando estamos com Deus, quando sentimos Deus, nós criamos o paraíso. E esse paraíso no nosso mundo mental é o estado mental de harmonia. Então, primeiro ponto essencial, oração é o canal e promove o intercâmbio entre eu, que estou aqui, me conectando com Deus, que é meu Pai. Isso está aqui, então, na página 34. E depois, na página 38, olha que coisa importante a gente entender, porque é algo que a gente às vezes confunde. Oração não é súplica. Está aqui na página 38. Oração é a proclamação da vida. Vida com letra maiúscula. Então, quando eu oro, quando eu me conecto com a grande vida que é Deus, Deus atende a todas as minhas necessidades, porque Ele sabe das quais eu preciso antes que eu precise falar. Não é? Porque Deus conhece a mente de todos os seus filhos. Então, oração é diferente de súplica. Súplica é uma declaração de carência. Então, no momento que vamos orar com Deus, nós não precisamos necessariamente ajoelhar e suplicar, como se fosse uma mendicância, como se eu me sentisse totalmente desprovido de tudo. Então, numa posição de vítima, eu suplico que Deus atenda o meu pedido. Não é essa a forma correta de orar. Então, oração é a proclamação da vida. Quando a vida de Deus se manifesta através de mim, se projeta através de mim, eu me torno o canal da autoexpressão de Deus. Falamos expressão porque o mundo das formas onde nós estamos, o mundo tridimensional, é o mundo da manifestação ou da projeção. São duas palavras que respondem perfeitamente o que significa esse meu encontro com Deus através dessa modalidade oração. Então, a súplica é para se livrar de alguma coisa e é uma lamúria, não é? Um lamento. Enquanto que a oração verdadeira, eu sinto que a própria vida de Deus, que é meu Pai, é a minha própria vida, não é? Se manifesta através da minha própria vida. Então, esse é o segundo ponto. Não confundir súplica com oração. E depois, na página 40, vem um outro trecho importante que diz assim, ó: no mundo da criação de Deus, todas as coisas boas já existem. Olha que grande esclarecimento. Então, se eu vou me conectar com Deus, me tornando um canal aberto para, com a flexibilidade mental minha, absorver. É como se a gente se tornasse uma esponja. O que é absorver? Captar e transformar isso, trazendo esse esclarecimento para a nossa própria vida cotidiana. E aí nós vamos agir de uma forma totalmente adequada. E com isso prosperaremos em todos os sentidos. Então, segundo a visão da Seita-no-Ie, quando vamos orar, por exemplo, através da meditação Shinsokan, nós estamos nos ligando diretamente a Deus. E quando nos ligamos a Deus, entramos no mundo da criação de Deus, que chamamos mundo da imagem verdadeira, da mais alta, completa e perfeita criação. Porque só Deus pode criar. Nós somos co-criadores. Nós completamos a obra de Deus quando agimos de forma adequada, seguindo a vontade de Deus, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. É isso que a oração de hoje vai nos esclarecer. Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de introduzir dessa obra maravilhosa aqui, do professor Masanobu Taniguchi,
que é nosso Supremo Presidente, que é o canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Agora sim, podemos entrar propriamente na oração. Então, A Verdade e Orações, volume 1, e este meu exemplar, que foi da edição de 2016, está na página 69. Então vamos lá, estou dando um tempinho, porque você que está aí nos assistindo, se já acessou a nossa livraria virtual e se já está formando a sua biblioteca Taniguchiana, que é alta e profundamente esclarecedora, vai lá, pega o seu livro, senta aí agora e acompanha comigo que nós vamos ficar maravilhados com esse modelo que a Seiichi no Ie nos esclarece. Em forma de oração, nós vamos captar quais são as instruções de Deus através da oração escolhida para hoje, para o nosso encontro de hoje, cujo tema é, vou repetir, oração para agir adequadamente ao lugar, à hora e à pessoa, para prosperar. Então já começa assim, já começa um decreto, né? Uma declaração que em todos os livros também será abordada dessa forma, com essa declaração. Este mundo é governado por Deus. Então, quando diz, este mundo é governado por Deus, significa o quê? Que Deus está presente em tudo que está ao nosso redor, que corresponde à criação de Deus. Só que só no aspecto humano, você poderia perguntar, não, Deus age de forma adequada a todas as espécies de todos os reinos, não é? Animal, vegetal, mineral e hominal, que somos nós. Bom, então se esse mundo é governado por Deus, Deus é o poder infinito, sabedoria infinita, amor infinito, harmonia infinita e beleza infinita. Então, conclusão aqui nesse primeiro parágrafo. Se Deus é o poder absoluto que governa todas as coisas, todos os atributos divinos que através da meditação Shinsokan eu contemplo, eu também sou possuidor de todos esses atributos divinos. Mas não sou só eu. Olha, que beleza a gente ampliar esse conceito, não é? Que Deus é o mais absoluto ser que me orienta, que me governa em todos os aspectos da minha vida. Meus familiares também são todos filhos de Deus. É o que vem dizendo a seguir a oração. Deus criou o universo, então tudo que está ao nosso redor é resultado, é projeção da criação de Deus. É manifestação da criação de Deus. E Deus fez dele quem? Do universo. O palco da sua autoexpressão consciente e sobre ele criou o homem como ator da sua autoexpressão consciente. Então, voltando. Nesse universo amplo no qual nós estamos inseridos, nós, como filhos de Deus, no palco da vida, vamos realizar várias ações. Não só o ator, mas o diretor, o produtor. Tudo estará sob nosso comando. Porque se Deus, nosso Pai, nos legou a todos dos mesmos atributos, somos nós que, usando a nossa individualidade, a nossa postura mental correta, vamos realizar nesta vida a missão que Deus atribuiu a nós. Então, por isso que quando fala aqui, ó, expressão consciente. Que expressão consciente seria essa? Quando eu tomo consciência, quando eu tenho certeza, quando eu estou convicto de que Deus atua através de mim, eu vou entrar em ação. Mas a fonte originária de todo o meu talento veio de Deus. Então aqui estamos no palco da vida. Nossa força provém de Deus e nada pode impedir o nosso correto movimento. Tá vendo?
Então, nada impede o nosso movimento, a nossa forma de agir. O que é que pode nos impedir? Poderia perguntar você. A nossa preguiça, a nossa indolência, a nossa justificativa para não fazer. Já que Deus é que faz tudo através de mim, eu vou então ficar deitado na rede, balançando na rede e que Deus cuide de tudo. Nós somos a autoexpressão, a automanifestação de Deus. Então, quando nós agimos, quando nós entramos em ação, a gente completa a obra de Deus, não é? É assim o entendimento correto aqui desse trechinho. É a própria autoexpressão livre e espontânea da vontade de Deus que se manifesta como experiências de nossa vida. Tudo que a gente vai realizar aqui agora são experiências que, graças a essa missão divina que Deus atribuiu a cada um de nós, quando nos submetemos à vontade de Deus, quando nos entregamos à vontade de Deus, Deus enviando a nós tudo aquilo que corresponde à nossa necessidade para aquele momento, viveremos experiências grandiosas. Então, nós vivemos na forma humanizada porque estamos no mundo tridimensional. Mas não podemos esquecer da fonte, porque nós somos, se Deus é a fonte da luz, nós somos a luz emanada de Deus. Então, por isso, aquilo que, olha quantas ações tem aqui nessa frase, desejamos, planejamos e executamos sinceramente, concretiza-se infalivelmente. Então, esse é o primeiro parágrafo desta maravilhosa oração. Vamos continuar, adequando ao tema, né, o tema central, como entender tudo isso, como esclarecer tudo isso e realizar isso agora. Não é? Planejando com Deus, idealizando com Deus em primeiro lugar, planejando com Deus e agindo em conformidade com a vontade de Deus. No segundo parágrafo diz, é a própria autoexpressão de Deus que se manifesta como nossa capacidade, nossa sabedoria, nossos conhecimentos, nossos planos e nossas ações. Olha como Deus atua, como a gente abre o canal de intercâmbio com Deus quando nós entendemos que o nosso talento, que a nossa capacidade, que é infinita, recebemos do mesmo Pai. E qual é o nosso dever? Compartilhar, servir, ser útil. Compartilhar com o maior número possível de pessoas o nosso talento, a nossa capacidade, porque então a sabedoria de Deus se manifestará através de nós num outro sentido, discernimento. Que quando a sabedoria de Deus se manifesta através de nós, isso abre, né, esse discernimento para que a gente faça as melhores escolhas. E esse conhecimento, que é a sabedoria, que é o discernimento, que me permite fazer as melhores escolhas, me conduz para as melhores ações. Por isso, tudo que faço, tudo que realizo, em tudo se manifesta a vontade de Deus. Então, é como se a gente estivesse sempre na vertical. A vertical é o conduto, é o posicionamento que me liga definitivamente à vida de Deus. Nós somos filhos de Deus, vivemos juntamente com Deus, planejamos juntamente com Deus e agimos juntamente com Deus. Por isso, o que buscamos será encontrado infalivelmente. O caminho se abrirá infalivelmente diante de nós. O terreno íngreme tornar-se-á plano e logo estaremos no pico. Então, lembrando um pouquinho do exemplo de Jesus, né? Do próprio Evangelho, que no Evangelho, em muitos pontos do Evangelho, há essa declaração: bata e a porta se abrirá. À medida que você procura, você vai encontrar. Então é isso que está explicando aqui esse trechinho. Infalivelmente, a porta se abre quando a gente bate nela.
O caminho se abre quando a gente está perseverando nesse caminho. Então, tudo que for a nossa necessidade estará à nossa disposição. Não foi lá explicado nos 3 pontos essenciais que no mundo da criação de Deus, todas as coisas já existem. Então, tudo já está concretizado. Onde? No mundo da criação de Deus. Como vou ter acesso? Através da meditação Shinsokan, que é a nossa oração básica, que nos permite esse fluxo ininterrupto, que quando eu oro com Deus, eu recebo, eu manifesto o sentimento de gratidão, imediatamente repasso. Então é o fluxo da circulação e da provisão infinita. Recebo, agradeço, dou. Esse é o melhor formato para a gente prosperar em todos os aspectos. Prosseguindo a oração. 3º parágrafo. Estamos atentos para ouvir a orientação de Deus. Praticamos assiduamente a meditação Shinsokan e conseguimos ouvir a sua voz inaudível. Inaudível? Então essa voz não pode ser ouvida? Com os ouvidos carnais, não. Mas quando a gente abre os ouvidos espirituais, conseguimos captar aquilo que Deus está compartilhando conosco, nos direcionando para a escolha certa, para o caminho certo, para a pessoa certa. Aquela adequação, que é o tema do nosso estudo de hoje. Mesmo inaudível, ele nos orienta. Nos momentos de perigo, ele nos toma em seus braços e nos salva milagrosamente. Então vejam as ações que estão contidas aqui nesse trecho. Deus nos orienta, Deus nos abençoa, nos toma em seus braços. O que significa isso? Quando eu confio, quando eu desapego, quando eu solto tudo nas mãos de Deus, tudo aquilo que for necessário virá a mim. Virá como? Olha o que diz a seguir. Sob a orientação de Deus, nossa ação está sempre em conformidade com o tempo. Não é precoce nem tardia. Isto é, se sigo a orientação de Deus, eu conseguirei atender as pessoas que vierem à minha mente, as pessoas que vierem ao meu coração. Porque como a gente é um, com todas as pessoas, coisas e fatos, às vezes a necessidade de um parente próximo ou de um familiar pode tocar o meu coração. E nesse momento, se eu ficar em dúvida, como poderia ajudar? Por onde vou encaminhar a minha ajuda? Aí a oração já nos explica que se estivermos sempre em conformidade com Deus, nesse sentimento de união com Deus, nessa flexibilidade mental de aceitar a vontade de Deus, conseguiremos agir na hora certa. Diz aqui, nem precocemente e nem tardiamente. Isso porque o que está me regendo é a sabedoria de Deus. É o discernimento que se manifesta em mim e eu vou agir de forma adequada para atender a necessidade daquela pessoa que me solicita. E continuando, voltando aqui o trechinho para a gente não perder o fio da meada. Então, em conformidade com o tempo, desenvolve-se admiravelmente. Que seria esse admiravelmente? De forma correta, de forma tranquila. E na hora certa e no lugar certo. Como filhos de Deus, recebemos a orientação de Deus, a sabedoria de Deus. E por isso, agora entra um verbo interessante aqui. Perceber o estado de espírito do próximo. Perceber. O que seria esse perceber? Tomar consciência para mim. Que a hora que eu sinto isso, que eu, de uma forma intuitiva, eu capto isso, não é? A necessidade espiritual do próximo, nós conseguimos agir de maneira mais adequada em relação a cada pessoa. Porque muitas vezes
nós temos a oportunidade de servir, de ser útil, nós temos vontade de socorrer alguém, de ajudar alguém, mas não sabemos por onde. Será que é de dinheiro que ela precisa? Será que é de uma cesta básica que ela precisa? Às vezes ela está precisando de um ombro amigo, é de alguém que sente, converse, ouça aquela situação pela qual está passando. Enquanto isso está acontecendo, o que nós estamos fazendo? Na vertical, ouvindo a pessoa, mas já colocando Deus em cena. Deus está me orientando, Deus está ouvindo junto comigo. Obrigado, Deus, por me orientar a tomar a atitude correta para servir, para ser útil a esse meu irmão que está aqui solicitando a minha ajuda. A ação de todos os meus familiares está sempre de acordo com o lugar, com a hora e com as pessoas. E eles caminham passo a passo rumo à concretização do ideal. Então não sou só eu. Quando eu estou vibrando no ambiente onde eu estou, totalmente conectada com Deus, sempre com aquele olhar amoroso, de querer deixar todo mundo feliz, de fazer uma boa ação, não é? De usar, às vezes, de um recurso que pode parecer tão simples, tão usual, mas que, como a mente de Deus se manifesta através da minha e de todos que estão ao meu redor, nesse momento a gente consegue agir de forma adequada. E aí nós conseguimos colaborar com a pessoa, atender a necessidade da pessoa. Então vejam como é importantíssima essa nossa ligação com Deus. E o modelo de oração da Seitinoye nos faz conquistar essa posição. Primeiro, porque como Deus não é oficina, a gente não ora a Deus para consertar nada. Porque ele não é departamento de conserto. O que ele criou é tudo perfeito, é tudo muito bom. Então, Deus não reconhece doença, maldade, infelicidade, não é a criação dele. Somos nós que, quando estamos aqui humanizados, vivendo as nossas próprias experiências, conforme a nossa atitude mental, quanto mais nos conectamos com Deus, melhores as escolhas que a gente vai fazer. E com isso a gente vai atendendo cada vez mais a necessidade de quem estiver ao nosso redor. E conseguiríamos agir de forma adequada, personalizada, que é de acordo com aquela pessoa, porque estamos sendo regidos neste momento pela sabedoria, pelo amor e pela vida de Deus, que são os principais atributos que nos permitem manter o intercâmbio entre a mente de Deus e a nossa mente. Mas como eu disse agora, segundinhos atrás, a forma de orar do praticante da Seitinoye é muito peculiar. Vocês que já estão praticando, já não perceberam isso? Já não sentiram isso? Que a maneira nossa de orar é prazerosa, gratificante e deixa a gente cada vez mais alegre? Não é assim mesmo? Aqui agora vai continuar. Então, se você aí está com o seu livro aí, agora página 71. Pegue aí para a gente dar continuidade. E já vamos esclarecer juntos que maneira diferente é essa que a Seitinoye nos ensina. Um momentinho, por favor, deixa eu me localizar aqui. O que eu quis dizer com localizar é justamente dar um tempinho para você fazer as suas reflexões e descobrir comigo por que é tão prazeroso o modelo que a Seitinoye nos oferece de oração. Porque nós não oramos a Deus para pedir nada, porque Ele, sendo nosso Pai, já sabe da nossa necessidade. Então, quando nos integramos ao coração e à mente de Deus, é justamente para agradecer que tudo já está concretizado. Se você achava que o filho não gostava de estudar, no momento da oração,
você visualiza o filho estudando, se dedicando da maneira mais inteligente possível, porque ele tem capacidade infinita. Então, na hora da oração, não pedimos a Deus para consertar nada, para mudar nada. Não pedimos suplicando pela nossa saúde, porque já somos saudáveis. Não pedimos nada, porque Deus, sendo nosso Pai, Ele atende a toda a nossa necessidade. Como já estamos nos encaminhando para o final da oração, o penúltimo parágrafo diz assim: estando sempre unos com Deus, não temos nenhuma insegurança, nenhuma preocupação, nenhum temor, nenhuma hesitação e nenhuma estagnação. Isto é, não ficamos paralisados. Ao contrário, quando partimos para a ação, trocamos o temor pela coragem, porque somos filhos de Deus, estamos constantemente protegidos por Ele. Com essa convicção, nós, junto com Deus, ao orar, agradecemos a sabedoria, agradecemos ao fato de estar diante de pessoas maravilhosas, atraindo só pessoas, coisas e fatos bons, e com isso nós vamos agindo sempre de forma adequada. Nunca, como disse lá atrás, nem precoce, nem tardiamente, com a pessoa certa, no lugar certo. Fitando sempre o futuro promissor, quer dizer, não nos preocupamos com o que está por vir. Nós nos dedicamos de corpo e alma ao que fazemos agora. Então, quando nos dedicamos de corpo e alma ao que fazemos agora, não precisamos preocupar com o futuro. Porque preocupação significa ocupar previamente com algo que pode nem acontecer. Então, idealizar com Deus, planejar com Deus, se sentir totalmente unidos a Ele é o melhor caminho para a prosperidade em todos os sentidos. E dessa forma, avançamos tranquilos, como um veleiro navegando de vento em popa. Esse vento em popa significa flexibilidade, não é? À medida que tudo vai se movimentando, Deus é a vida em ação. Então, o movimento significa, quando eu entro em ação, que Deus está se movimentando junto comigo. E para encerrar, sempre encerra, o nosso amado Mestre Masaru Taniguchi, sempre encerra a oração com sentimentos de gratidão e com alegria, porque a alegria é um dos atributos de Deus. Oh, quanta alegria! Estamos agora a bordo do navio da esperança, da paz e do sonho, rumo à construção do paraíso terrestre, seguindo a rota abençoada por Deus. Obrigado, Deus! Então, o que seria essa rota? Essa rota é o caminho flexível no qual eu me integro quando eu me entrego à vontade de Deus. Quando eu sinto do fundo do meu coração que a vontade de Deus vai atender tudo que me é necessário. Porque olha que interessante a gente pensar assim, sem se preocupar em agir de forma egoísta. Olha, por que isso dá certo? Analise comigo. Todos somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Sendo Deus nosso Pai, qual o pai que daria pedra a um filho que pede um pão? É uma simbologia, não é isso? Qual é a interpretação para essa colocação? Se Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele me provê de tudo aquilo que me é necessário, porque Ele conhece a minha necessidade. Quando eu me entrego à vontade de Deus, a vontade dele é me ver feliz, é ver todos os seus filhos felizes. Então, quando eu abençoo, quando eu louvo, quando eu reverencio, desejando para o outro, abençoando o outro, Deus que está promovendo esse intercâmbio entre a mente dele, a minha mente e a mente de todas as pessoas ao meu redor, ou aquelas às quais eu quero colaborar, eu quero ajudar, o que vai acontecer? Deus vai atender a necessidade de todos, e como eu sou um com todos, fatalmente a vontade de Deus passará pela minha vontade. Porque tudo é um.
No universo tudo é um. Por isso que a oração da Seitinoye não é egoísta, não é pensando só na gente. É como diz a revelação divina da confissão: orai uns pelos outros, dedicai-vos uns aos outros e venerai a Deus. Esse é o grande segredo. Por isso que eu disse, né, e deixei você pensar um pouquinho, que como é peculiar a nossa forma de orar. Nós oramos com tanta alegria, com tanta dedicação e integração com Deus, que é impossível que a tristeza apareça na nossa vida cotidiana. Porque a alegria vai ser a nossa companheira definitiva. Porque se surge uma dificuldade, antes de pensar que aquilo é difícil, já entregamos nas mãos de Deus. Já praticamos a meditação Shinsokan. E ao praticar a meditação Shinsokan, nós fitamos, nós contemplamos esse mundo, conforme disse lá no canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, é o mundo da criação de Deus, onde tudo já existe, tudo já está pronto para eu tomar posse. Mas quando que eu vou conseguir tomar posse? Quando eu, após praticar atos de amor, de gratidão, de generosidade, fazendo para o outro, mesmo que ninguém tenha feito para mim, só pelo prazer de ser útil, pelo prazer de compartilhar, imediatamente aquilo que me é necessário chega para mim. Porque a lei áurea da felicidade e da prosperidade é essa. Façamos para os outros aquilo que nós desejamos que eles façam para nós. Porque se há essa ética, essa postura mental correta, é a ética da imagem verdadeira. Aí o canal que nos liga a Deus vai se tornará cada vez mais limpo. E com isso as projeções serão cada vez mais eficientes, cada vez mais corretas, cada vez mais como fenômeno, que é a manifestação, autêntico, isto é, verdadeiro, totalmente na vertical. E o que significa a verdade vertical? O homem é filho de Deus. E aqui na horizontal, onde nós estamos projetando a nossa mente, estando nesse estado de fusão, de união, tudo nós conseguiremos realizar. E o que é melhor? De forma adequada à pessoa, tempo e lugar. Vejam como é importante a gente entender esses aspectos essenciais que envolvem uma oração correta. Mas para complementar essa oração maravilhosa que a gente estudou, nada melhor do que trazer para esse complemento Convite à Felicidade, volume 2, porque ele vai trazer ainda mais subsídios para a gente entender que canal é esse que eu abro quando eu estou na conexão com Deus. Olha aqui, página 104. Para ser verdadeiro canal de Deus. Deus manifesta a sua obra através do homem. É necessário que o homem seja um bom canal e um bom instrumento de Deus. A oração feita com a anulação do eu, o eu pequeno, quer dizer, o eu falso, o eu egoísta. Isso que quer dizer quando o eu está, não é, em letra minúscula. É o eu manifestado, o eu aqui, né, sendo vivido, né, no mundo tridimensional. Então, a oração feita com a anulação do eu possibilita ao homem ser um bom canal de Deus e faz dele uma perfeita expressão de Deus. Deus se expressa através do homem. Por isso é evidente que será inútil rezar sem agir, sem entrar em ação. Por isso que a palavra é oração. A gente ora e age. Porque orar, entregando nas mãos de Deus e pensando que Ele vai fazer em nosso lugar, não vai. O nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação são os elementos essenciais que entram em ação quando nós vamos completar a obra de Deus. Nós correspondemos, a nossa ação corresponde ao 7º dia da criação. Porque o fato de ser colocado aqui, Deus descansou no 7º dia, por que ele descansou, entre aspas, né? Para que o homem pudesse agir. Já tinha recebido tudo, já tinha o dom da vida, a individualidade,
A Seichonoye nos faz conhecer as leis mentais. Então está completo. É só a gente partir para a ação, idealizando com Deus, planejando com Deus e com a nossa convicção totalmente adquirida através da fé, nós agimos com essa confiança. E aí diz aqui o finalzinho. O homem será realmente um canal de Deus, a autoexpressão de Deus, se, pela oração, identificar-se com a vontade divina, determinar a direção da ação e movimentar-se para esse lado. Então, 3 ações, porque o verbo indica ação, não é isso? Então, identificar-se com a vontade divina. Segundo, determinar a direção, isto é, o planejamento com Deus. E movimentar-se para esse lado, isto é, em direção ao foco. E, através da oração, o nosso pensamento sai, o nosso sentimento sai, carregando aquela declaração que a gente fez com o poder da palavra. Essas 2 ações combinadas saem que nem uma flecha e atinge o alvo, isto é, o propósito, aquele objetivo que eu tracei junto com Deus. Depois fala que a imagem verdadeira é perfeita, indestrutível. E no item, o que é a oração verdadeiramente correta, diz aqui, página 105. A meditação Shinsokan é a contemplação da imagem verdadeira. Bom, isso não é novidade para ninguém. É a meditação intensa meditação intensa, isto é, completa, ininterrupta, que confirma e certifica já termos tudo recebido no plano da imagem verdadeira. Não é uma oração de súplica e reconhecimento da falta de algo. Por isso que é peculiar o nosso modo de orar. Não é suplicar, não é se colocar na posição de vítima e dizer, ó Deus, lembra de mim, porque eu estou aqui agora como um coitadinho, totalmente esquecido. Deus não esquece nunca de nós. A gente é que se esquece dele. E ele está sempre pronto para atender ao nosso chamado. Então chama por Deus, salta para o pensamento de que estamos definitivamente unidos a Deus. Deus é a minha respiração, Deus é o meu sorriso, Deus é o meu abraço. Deus está presente em tudo aquilo que eu faço. Então, com isso, eu estou dando caráter sagrado a tudo que eu fizer. E com isso, os resultados serão cada vez mais próximos da vontade de Deus. É a oração que agradece e louva, confirmando serem este mundo e o homem já perfeitos. Por isso que a gente não reza, não ora a Deus para consertar, para corrigir. Ao contrário, a gente ora contemplando, já é saudável, já é rico, já é próspero, já está bem provido, já tem capacidade infinita. E ao reconhecer todos esses atributos, fatalmente que eles vão aparecer. Até por uma questão lógica, né, minha gente? Então, mais um trechinho aqui, mais adiante, que fala que a oração desenvolve, agora a página 112, a oração desenvolve o Deus interno. Olha, Deus que está no profundo da nossa alma, do profundo do nosso ser, que até no treino do riso a gente evoca. Porque antes de partir para o riso, o treino do riso, no modelo Seichonoye, a gente se posiciona em posição de oração e chama por Deus. Ó Deus que estás no profundo da minha alma. Aí a gente chama a alegria. Oh, alegria infinita, manifeste-se. E aí a gente cai na gargalhada. Então a eficácia da oração não está em pressionar Deus persuadindo-o, mas em aprofundar, à medida que se intensifica a oração, a convicção de que Deus está comigo e, vindo a mim, trabalha através de mim. Conforme a intensidade dessa convicção, desenvolve-se
a infinita divindade interna. Olha, este corpo é a morada da minha alma, é o lar do meu espírito. Onde está isso? Está no livro Sutra em 30 capítulos, oração do dia 26. É uma oração meio longa, 2 páginas. E lá, mais ou menos no meio dela, vem essa declaração do fundo da alma. Porque quando entendemos isso, quando nos integramos a esse Deus interno, conforme o mestre coloca aqui, quando sentimos isso do profundo da nossa alma, isso é intensificado na forma de convicção. E quanto mais convictos nos tornamos de que realmente somos filhos de Deus perfeitos, prósperos, inteligentes, e se tivermos a oportunidade de conduzir os rumos de um grande empreendimento, é nesse momento que Deus vai agir através desse empreendedor de forma cada vez mais adequada. E à medida que se intensifica essa convicção, somente bons colaboradores, somente pessoas afins que estão sintonizadas nos grandes projetos dessa empresa vão sendo atraídos pela mesma frequência, pela mesma vibração, e essa empresa só tem que prosperar, prosperar, prosperar. Não significa que ao longo do caminho não haja, não surja alguma dificuldade, algum imprevisto, não tem problema. É só retomar o eixo central, através da oração, através da meditação, colocando tudo nas mãos de Deus e pedindo a Ele permissão para agir cada vez mais de forma adequada às pessoas, aos ambientes, à necessidade de cada um. E essa tríplice adequação, pessoa, tempo e lugar, vai se manifestando através dos nossos atos, das nossas atitudes. É o que fala a seguir. Quando tivermos uma dificuldade que nos oprima, ou quando contrairmos uma doença dificilmente curável, devemos deixar temporariamente o juízo humano, o julgamento. Deixa de julgar. Ficar no julgamento é permanecer na horizontal, é permanecer sujeito às oscilações que o mundo terreno traz para nós. Porque quando a gente se posiciona sempre na vertical, não, sou filho de Deus perfeito, Deus está no comando, o princípio ativo de Deus se realiza através de mim. Então a ação que eu executo é o princípio ativo de Deus na minha vida. E quando isso vai se tornando cada vez mais nítido, cada vez mais transparente, melhores serão as nossas escolhas. A gente sai do julgamento e entra no mundo da gratidão absoluta, agradecendo a tudo que acontece na nossa vida. Então, o livro traz aqui alguns modelos, como é que eu poderia dizer? Alguns modelos pequenos, né, de oração, algumas mentalizações. Por exemplo, diz aqui na página 110, ó Deus, ó Pai, com o coração pacífico e sereno, sintonizado com a mente de Deus, voltando-se para o lado da sabedoria divina e proferindo o chamado, Deus do profundo da minha alma atenderá e me orientará da forma mais perfeita possível. Por isso que ele diz aqui também, o nosso amado mestre Masaru Taniguchi, autor dessa obra maravilhosa, Convite à Felicidade. É preciso, em primeiro lugar, ter um coração alegre. Se alguém ora a Deus e a oração não produz efeito, é porque falta, na maioria das vezes, a alegria no coração dessa pessoa.
E essa alegria de se entregar totalmente a Deus, jogando fora os temores, as ansiedades e as preocupações, neste momento recuperamos a paz e a alegria do coração. E devemos então mentalizar de vez em quando com os olhos fechados. Sou alegre, sou filho de Deus, e Deus, que é meu Pai, em tudo me protege. Por isso, entrego tudo a Deus e meu coração está em paz. Com toda certeza, todas as coisas correrão satisfatoriamente. Então, conforme disse anteriormente, passeamos por aqueles pontos essenciais para que a oração se torne correta. Estão lembrados? Quais são eles? Oração, proclamação da vida e não súplica. Oração abre todos os canais que nos ligam diretamente a Deus. E oração para contemplar o mundo da criação de Deus é contemplar aquilo que na essência já existe. Mas como nós estamos no mundo da projeção, no mundo das formas, à medida que a lente mental, que seria essa lente mental, por onde passará a mente de Deus, a sabedoria de Deus, o discernimento que me ajudará a fazer as melhores escolhas, a lente estando limpa, totalmente limpa e cristalina, como será a projeção? Perfeita. Cada vez mais próxima do que chamamos de fenômeno autêntico, isto é, manifesta aquilo que verdadeiramente existe. Existência é o mundo da criação, projeção é o mundo da manifestação, onde as coisas vão aparecer. Entretanto, muitas vezes, o que corresponderia a essa lente embaçada? Muitas vezes, a lente embaçada, ela é constituída de crenças errôneas. São as crenças errôneas, são as falsas ideias, é a visão de vida materialista. Isso tudo constitui fator para embaçar a lente. Aí não é que Deus não envie, é que a nossa mente não está conseguindo captar. Primeiro porque não deve estar no estado total de harmonia. E o grande segredo para captar cada vez mais a sabedoria de Deus é estar em harmonia. Porque a harmonia fecha o conduto que nos liga diretamente a Deus. Não são esses os atributos divinos? A sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus. Então, o estado mental de harmonia é aquele que proporciona as maiores aberturas para que todos os canais que nos ligam a Deus permitam que a vontade dele seja a nossa vontade. E quando a minha vontade é a vontade de Deus, tudo na minha vida transcorrerá de forma harmoniosa, próspera. Se é da saúde que eu estou precisando, será que precisa que eu ore para que Deus me dê saúde? Não, olha a peculiaridade da nossa oração. Eu oro, eu comungo com Deus, eu contemplo a saúde perfeita que está comandando todos os meus órgãos, músculos, tecidos, artérias, veias, neurônios, todo esse corpo complexo, maravilhoso, programado por Deus, foi programado para manifestar a saúde. Então, a saúde me é inerente. Então, não há por que temer e ficar pedindo a Deus que afaste a doença da gente. Não é essa a oração correta. É na hora que estiver ligada a Deus, obrigada Deus, obrigado anjos protetores, obrigado antepassados, sou saudável, sou saudável, sou saudável. E aí, quando a gente sentir que algum órgão não está funcionando bem, na meditação Shinsokan, a sabedoria me ajuda a intensificar a convicção
de que não tem nada desarranjado, não. Sou eu que me liguei. Algumas coisas externas, né? Alguns pensamentos da coletividade humana que começa a jogar para a gente, né? E o fígado está preguiçoso, e a vesícula está preguiçosa. Não existe nada disso. Quanto mais a gente abre o canal que nos liga à sabedoria de Deus, no momento da oração, já sou saudável, porque doença não existe. Doença não existe para quem vive em harmonia. Então, são dois pontos combinados. Se eu vivo num estado mental de harmonia, a saúde me é inerente, porque eu fui programado para ser saudável. Se ocorrer alguma dificuldade na parte financeira, isso também no mundo da criação não existe. Da criação de Deus não existe. Eu já sou próspero, eu já sou saudável. Então, o que é preciso? Qual é a medida que eu preciso tomar? Se eu já sou próspero, se eu já sou saudável e que compete a mim, tudo que eu tiver, tudo que chegar às minhas mãos, eu recebo, agradeço e compartilho. Eu recebo, agradeço e compartilho. E quanto mais esse compartilhar se torne cada vez mais, como é que eu poderia dizer, normal, natural, a palavra correta. Quando isso for a minha naturalidade, sempre dividir, sempre compartilhar. O que é que acontece? Até a lei mental explica isso. Quem divide, multiplica. Porque ao sair algo de mim, como no universo não fica nada vazio, o próprio universo já se encarrega de vir repor para mim. A oração também traz esse fator. E esse fator é a presença da energia de Deus em nós. Porque nós somos a própria energia e vida de Deus. E essa energia faz com que a gente sintonize com as graças de Deus. E as graças de Deus chegam a nós através, é a lente mental, as crenças que eu tenho. Se a minha crença está correta, né? Se a minha crença está baseada de que tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. O que vem de Deus para mim? As graças, as bênçãos. Então, cada vez que eu abençoo e louvo no momento da minha oração, com palavras de louvor, com palavras de elogio, esse coração alegre, essa alegria infinita que toma conta da gente no momento da oração, faz com que a gente se liberte de tudo aquilo que possa estar impedindo a nossa marcha em direção ao progresso, ao sucesso, à prosperidade, de uma forma definitiva. Tudo isso que estou comentando com vocês aqui está dentro do capítulo cujo título é Aplicando a Oração na Vida Prática. E quanto mais a gente intensificar esse sentimento de união com Deus, mais fácil vai se tornando para nós distinguir qual é a orientação de Deus. Porque é um fato que às vezes ocorre. Porque sabemos que tudo está sobre nós. A gente pensa que o mundo espiritual está lá longe? Não, está aqui, sobre nós, né? No mesmo ambiente, no mesmo universo onde nós estamos inseridas. E se a nossa mente estiver em sintonia com as graças de Deus, agradecendo, amando, perdoando, conservando esse estado mental de harmonia, o que é que nós vamos atrair? Somente pessoas, coisas e fatos bons, e a orientação de Deus virá de uma forma clara, transparente. Porque a vontade, quando é que a gente sabe distinguir? Se é algo que eu decidi fazer, que vai beneficiar um grande número de pessoas, isto corresponde à vontade de Deus. Agora, se é algo que vem só atender ao meu objetivo pessoal, aí já é uma oração egoísta. E oração egoísta não combina com Deus. Então, meus queridos, para finalizar o nosso encontro de hoje,
revendo tudo que usamos. Começamos com os pontos essenciais colocados aqui no Canto e Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. Depois estudamos praticamente a oração da Sutra Sagrada Verdade e Orações, o volume 1, a página 69 do livro, cuja edição é de 2016. Pode ser que haja variação. E depois complementamos com esse volume maravilhoso, volume 2, Convite à Felicidade, também de autoria do nosso amado mestre Masaharu Taniguchi. Então, o que desejo agora, para finalizar o nosso encontro? Desejo que o sucesso, a harmonia, a prosperidade acompanhe todos os seus projetos de vida, tudo aquilo que você idealizar, planejar e executar junto com Deus. Que Deus abençoe a todos, sejam cada vez mais felizes e até o próximo encontro. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seicho-no-Ie do Brasil. Antes de trazer as informações do 5º Congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso Congresso. O primeiro Congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste Congresso foi Professor, Voz da Educação. Então esse Congresso ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Seicho-no-Ie do Brasil. Dando continuidade, então, à segunda edição do nosso congresso, o tema abordado foi Ética entre Gerações. O terceiro congresso latino-americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo Laços de Amor Mútuo e Cooperação. Já o quarto Congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021, estamos então na 5ª edição do Congresso. O Congresso terá esse ano como tema Educação da Vida, Base para a Nova Civilização. O Congresso acontecerá de forma 100% virtual, de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do Congresso presidente doutrinário da Seicho-no-Ie para a América Latina, preletor da sede internacional Fumio Nishiyama, diretor-presidente da Seicho-no-Ie do Brasil, preletor em grau master José Adalton de Oliveira, preletor em grau master Luiz Antônio Gomes. Teremos como convidados superintendente das atividades dos preletores, preletor da sede internacional Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E nossa convidada internacional, teremos a participação da preletora em grau sênior Berta Nores Solis de Archbold. Ela é a nossa supervisora do Panamá.
Para participar do congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de R$100. Com a contribuição desse R$100, nós estaremos contribuindo com as academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil. Durante o congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir à apresentação dos nossos alunos do CEV, seja na categoria memorial, seja na categoria projetos. Participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo. Durante o congresso, cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim, concluindo cada uma das atividades, ao final você terá direito ao certificado de participação. Então, não fiquem fora, venham participar desse 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado.